Eu tive duas experiências assim sobre essa questão da nossa responsabilidade de evangelização. Uma quando era novo na fé, assim, relativamente novo na fé, e meus amigos ali do bairro, onde eu passava, então era só eu e Isaac, que sempre crente desde sempre, né, com a família dele, que eram os crentes que eu conhecia. Depois quero até que É, você diga como foi que Isaac isso, a surgiu gente aí. vai falar um dia. Aí assim, quando eu comecei a ir pra igreja, então quando eu ia, eu voltava, que eu passava no meio daquele grupo ali, a pessoa, e aí, lá vai pastorzinho e tal, aquelas brincadeiras, né? E aí, pastor e tal, não sei o quê, irmão. E aí eu sempre pensava assim, um dia eu vou parar bem aqui e vou pregar pra eles. Um dia eu vou parar aqui e vou falar de Jesus pra eles. E foi passando os dias e toda vez eu pensava, um dia eu vou parar e falar. Até que num dia, num domingo de manhã, bateram lá em casa e disseram assim, rapaz, aí acordaram a gente assim bem cedo e disseram, mataram fulano de tal. Um daqueles amigos nossos estava lá. Meu A Deus. primeira coisa que veio no meu coração foi, eu não falei de Jesus para ele. Então assim, esse peso eu carrego e assim, eu sei que um dia eu vou estar diante de Deus e vou responder por isso, porque assim, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, não falei. Vai ter que se explicar pra ele. Não, isso é sério, isso é sério. É muito sério. Mexe comigo. A outra experiência foi quando já estava casado, minha esposa estava grávida de Bia, acho que estavam 7, 8 meses, já bem adiantada a gestação. E a gente fazia um trabalho de oração na casa de mamãe lá na cidade operária, e tinha uma senhora que passou a frequentar lá. E ela estava com câncer, né? Na região genital dela. E aí foi assim, um dia ela não foi na oração, era uma sexta-feira, e Deus me direcionou que a gente deveria visitá-la naquela noite. E era já tipo 10 horas da noite, e ela morava lá na Liberdade, então a gente saiu lá da cidade operária e foi na Liberdade. Morava numa rua muito de difícil acesso, aí eu convidei uma prima minha que conhecia lá, as quebradas, levou a gente lá. Aí chegou lá, nós pregamos o evangelho para ela de novo, anunciamos, falamos, oramos por ela. E aí eu disse para ela assim que eu estava sendo direcionado por Deus para dizer que não era para ela fazer essa cirurgia, porque Deus iria curá-la se ela cresce, confessasse. E aí ela não confessou, a minha esposa começou a contar uma história, né? Aí contou da mulher do fluxo de sangue, pregou para ela novamente. Aí ela confessou, né, que ela tinha tido durante muitos anos um caso com um homem casado e fez diversos abortos, né, por conta desse relacionamento. E provavelmente tanto espiritualmente quanto fisicamente isso proporcionou este câncer exatamente onde ela tinha lá naquele momento. E aí eu insisti mais uma vez e ela assim, não quero aceitar Jesus não, tu que. Aí isso era uma sexta, ela ia fazer a cirurgia na segunda. Aí ela fez a cirurgia na segunda e a gente não pôde mais visitá-la por conta do estado físico dela, que eu não tinha como um homem visitá-la, Sim. entendeu? E aí, quando ela foi fazer o tratamento de quimioterapia, a médica que foi tratar ela disse que não havia necessidade de ela ter feito a cirurgia, que bastava o tratamento de quimioterapia que teria avanço no tratamento dela. E passado poucos dias ela morreu, né? E então assim, o que ficou como lição? Eu fui lá, preguei, mas às vezes eu fico pensando, e se eu tivesse insistido um pouco mais? E se eu tivesse sido um pouco mais duro, né? Então, essa responsabilidade, assim, eu estou contando esses dois testemunhos aqui porque parece assim que foram duas histórias assim, então, tu tá fazendo o quê, né? Já que tá contando esses testemunhos dessa forma, mas assim, para que a gente tenha a noção de que o destino eterno das pessoas muitas vezes passa pela nossa negligência ou assumir a nossa responsabilidade. Perfeito. Então isso é muito sério. Isso então é assim, muito sério. o camarada que ele vai para a igreja e ele está pensando só em ser servido, sem entender o que o discipulado envolve, de também não ser somente de ser discípulo no sentido de receber alguém que lhe discipule, mas também de fazer discípulos. Se ele não entende isso aí, muitas pessoas vão perecer por conta da negligência dele. Então, isso é uma coisa que, e até respondendo a tua pergunta, é assim, a igreja precisa, se ela está acomodada, ela precisa mudar. Mais do que respondida. Precisa mudar isso aí, urgente. Olha, e para aumentar mais ainda esse senso de responsabilidade, eu ouvi uma história na qual um irmão estava acamado, né, no hospital, estado terminal, e aí o pastor foi visitá-lo. Chegando lá, o pastor o viu chorando bastante. Aí passou pela cabeça do pastor, rapaz, será que esse irmão está sem comunhão com Deus e está com medo de morrer, sei lá, perder a salvação? Aí o irmão, percebendo a inquietação do pastor, falou, não, pastor, eu
eu não estou com medo de morrer. Eu sirvo ao Senhor, eu sei que partindo daqui eu vou para a eternidade com Ele. Aí o pastor, então por que tu choras tanto? Aí ele falou, é porque, pastor, eu entreguei a minha vida a Cristo desde a minha tenra idade. E durante todos esses anos eu nunca fui frutífero, eu não servi ninguém, eu não evangelizei ninguém, não discipulei ninguém, e agora eu vou morrer. E vou me apresentar com as minhas mãos vazias diante do Senhor. Ou seja, eu não estou com medo de morrer, eu estou com vergonha de Meu morrer. Deus, cara. Olha, isso é tão sério. Tem uma verdade que mexe muito comigo, que eu aprendi com, eu não sei qual, não lembro o autor, mas o autor diz o seguinte, que em alguns casos, olha só como isso é sério, em alguns casos, você será o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. Olha só como isso é sério, em alguns contextos, você vai ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. Logo, você é o único link que existe entre essa pessoa e Deus. Essa realidade não é difícil. Ou seja, se cara. eu me omitir, tal pessoa vai deixar de receber de Deus, porque ela só pode receber através de mim. Então olha só o tamanho da nossa responsabilidade quando nós ficamos em silêncio, quando nós nos omitimos. Isso é muito sério.